Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, no episódio 66, eu tenho a honra de receber aqui Antônio Sartori, uma das sumidades do agro aqui, um defensor do agro, um estudioso do agro, um cara que tem um legado de estudos e de defesa do setor agrícola, do setor da pecuária do Rio Grande do Sul. Um prazer imenso, episódio 66. Antes, peço a todo mundo que não está seguindo o canal ainda, que se inscreva no canal no YouTube, que comece a nos seguir no Instagram, para nos dar força e nos dar mais motivação para a gente entregar cada vez mais um trabalho, um material cada vez melhor, com pessoas, com assuntos de extrema relevância e que façam você ficar vidrado com a gente aí na telinha. Então vamos lá, Sartori, um prazer imenso te receber aí, cara, via Meet, mas vamos lá, tudo bem? Boa noite, Andreata. Boa noite a todos. Alegria nossa por estar junto para compartilhar um pouco das nossas experiências, dos nossos erros, que a gente na vida só aprende quando erra. Eu já errei muito, eu já vi muita gente boa do agro errar e perder muito dinheiro. Comecei nesse mercado em 1975. De lá para cá, eu já vi desaparecer mais de 20 indústrias grandes, umas 20 cooperativas grandes, 30, 40 comerciantes grandes, muita gente boa, trabalhadora, mas a gestão é o ponto importante e houve muita especulação, porque o agro, entre tantas dores que tem o agro, uma delas, quando se trata de informação, nós temos 3 pontos: excesso de informação, desinformação e fake news. E continua sendo um problema muito sério. Tem um número bem simples para nos dar uma dimensão da importância do produtor selecionar fontes confiáveis de informação. Uma safra normal no Rio Grande do Sul de grãos é ao redor mais do que 700 milhões de sacos. A cada R$1 que o produtor vende a mais ou a menos, são 700 milhões de reais no bolso do produtor. No agregado, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, mais 3, multiplica por 4, significa 3 bilhões de reais. Nossa. Pega nos últimos 2 anos, tem produtor que vendeu soja acima de 200. E esse ano, no começo do ano, tem produtor que vendeu soja um pouco acima de 100, menos de 110. Então é uma diferença brutal. O mercado é muito especulativo, é muito difícil você pegar a produção mundial de soja um pouco mais do que 400 milhões de toneladas. O que é feito de exportação de soja não chega a 200, e todo esse volume de soja exportada, o preço é travado na Bolsa de Chicago. Mas qual é o volume de soja na Bolsa de Chicago o ano passado? 8 bilhões 680 milhões de toneladas. Resumo da ópera: as cotações da soja da Bolsa de Chicago, 98,5% não é feito por quem compra, por quem vende, por quem produz, por quem comercializa soja, mas sim por especuladores. Então, se o produtor acha que, olhando as cotações na tela da Bolsa de Chicago, ele tem alguma informação, eu acho importante esclarecer que a cotação da soja na Bolsa de Chicago é especificamente o preço da soja na cidade de Chicago. Não é nos Estados Unidos, não é no mundo. Lá é uma referência. Depois nós temos o preço em Chicago, e tem uma diferença de lugar para lugar nos Estados Unidos, no Golfo, no Porto, lá em New Orleans, onde é exportado, mais ao norte, divisa com o Canadá. Aonde quer que seja, essa diferença chama-se prêmio. E o prêmio aqui no Brasil, a diferença é muito grande, muito especulativa e muito volátil. Sim. Então, o que eu estou procurando dizer é que hoje, mais do que nunca, é muito difícil você fazer a comercialização. Por isso, a necessidade de o produtor, primeiro, selecionar fontes confiáveis de informação. Cuidado com a mídia, cuidado com a mídia.
A mídia não é importante, é muito importante, mas me passa clara a impressão que muitas vezes a mídia não tem consciência da importância do seu trabalho e fala sem ter a clareza que em muitos momentos o produtor leva em consideração aquilo que sai na mídia. E muitas pessoas são prejudicadas por colegas teus que são irresponsáveis, incompetentes, deviam ser processados, porque quando alguém fala de preço, está tendo uma total e absurda irresponsabilidade. Quando eu comecei nesse mercado lá em 75, Andreata, a relação do preço era mais ou menos produção, consumo, estoque. Era mais fundamento. Naquele tempo não tinha China, tinha Rússia. Então a gente tinha uma noção mais clara de como a roda funcionava. Hoje tem dinheiro demais no mundo. A riqueza no mundo hoje chega quase a 500 trilhões de dólares. Quase 500 trilhões de dólares. 50% dessa riqueza está na mão de 1% da população adulta. Nossa. A população do mundo hoje é 8 bilhões e 100 milhões de pessoas, 1% seria 81 milhões, mas a população adulta é apenas 56 milhões. Esses 56 milhões têm uma riqueza de aproximadamente 250, 240 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Por isso que eles pagam por um relógio 10, 20, 30, 50, 100 mil dólares por um relógio, porque eles perderam a noção de valor. E para eles, comprar soja em Chicago ou vender petróleo em Nova York é uma brincadeira. E isso mexe muito, 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 muito com as cotações, muita volatilidade. Por isso, a importância do produtor selecionar fontes confiáveis de informação. Esse mercado especulativo, essas pessoas que fazem essa especulação, eles estão concentrados mais, são chineses? Não, 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 não. Chinês é apenas uma parcela. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tem muita gente com muito dinheiro. No Brasil também tem muita gente que tem muito dinheiro. E o ser humano adora... E força o mercado com isso. Distorce o mercado. Às vezes o mercado sobe 20, 30 pontos, ou cai como hoje, como sexta-feira, mais de 30 pontos, e a pergunta é, choveu nos Estados Unidos? Não tem nada que ver uma coisa com outra. Pura, total e absoluta especulação. E no momento, é um momento muito crítico da lavoura americana, presta bem atenção, 85% da produção mundial de todos os grãos é plantada e colhida acima da linha do Equador. Opa. Acima da linha do Equador. 85%. A produção mundial de grãos é mais ou menos 3 bilhões e 500 milhões de toneladas. 85% acima da linha do Equador, que é plantado abril, maio, comecinho de junho e começa a ser colhido agora final de setembro, outubro. E o período que começou há poucos dias atrás, em 10 de julho, e vai a 30 de agosto, é o verão americano, que para nós interessa, que é o nosso maior concorrente, que eles têm uma estimativa de colher esse ano alguma coisa como 121 milhões de toneladas, é o último relatório do USDA, depende de clima. Por quê? Nesse período, 10 de julho, 30 de agosto, como o clima lá é definido, às 5 da manhã tem sol, luz, calor, evapotranspiração. Às 9 da noite tem sol, luz, calor, evapotranspiração. É bom para a soja? Muito bom. Desde que chova na proporção. Sim. Desde que chova na proporção. Então, no momento de agora, até 30 de agosto, na Bolsa de Chicago, nós não vamos comprar e vender soja. Vamos comprar e vender chuva. Sim. Clima é determinante. É o que se chama nos Estados Unidos de weather market.
mercado de tempo. Então, é um Sim. mercado muito especulativo. Como tem uma riqueza que nunca teve na história da humanidade, tanta riqueza concentrada num número tão pequeno de pessoas, 1% da população adulta. E daí você tem não só o clima, a especulação, conflitos geopolíticos que provocam atitudes políticas, e não precisamos ir mais longe. Veja, 2 anos atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que disse a mídia internacional incompetente? Que o mundo ia passar fome. O Papa, na sua ingenuidade, mal assessorado, e eu posso criticá-lo porque não estou falando matéria de fé, eu estou falando porque ele falou que o mundo ia passar fome porque tinha 30 milhões de toneladas dentro da Ucrânia e que não podia sair porque a Rússia tinha invadido a Ucrânia. Olha, é só olhar um mapa da Ucrânia antes da invasão russa e agora. A Rússia invadiu a Ucrânia do norte ao sul pelo lado direito para ter acesso ao mar. Porque 6 meses por ano, no inverno russo, os mares do norte ficam congelados e a Rússia não consegue sair navio, exportar fertilizantes ou exportar grãos. Então, ela queria ter acesso ao mar. Foi uma ação apenas de logística. E esse volume de grãos, 30 milhões de toneladas, de um contexto global de 3 bilhões e 500 milhões de toneladas, não saiu pelo mar, saiu pela Polônia, saiu por terra, não mudou nada. Você sabe qual é o volume de grãos que a China tem de passagem? Agora está terminando o ano agrícola chinês, americano, no hemisfério norte. A China tem um estoque de passagem de 480 milhões de toneladas de grãos. Por quê? Imagina se dá um problema de clima na China, como deu esse ano aqui no Rio Grande, e eles têm uma safra quebrada. Os americanos torcem o pescoço dos chineses. Sim. Portanto, é estratégico. E nós, no Brasil, infelizmente, eu não sou filiado nem ligado a partido nenhum, não tenho ligação, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, mas é um absurdo o Brasil, que é propalado por muitos que não têm noção de mundo, que nós somos o celeiro do mundo, importar trigo. Importar trigo. É ridículo, é um absurdo. Mais ridículo e absurdo ainda, o histórico do que tem feito o Itamaraty, dos governos, o anterior, só nos lembrarmos há 20, 30 anos atrás, quando o Itamaraty fez um acordo bilateral de comércio Brasil-Argentina, onde o Brasil era obrigado a comprar 5 milhões de toneladas de trigo da Argentina, a Argentina não era obrigada a vender. Exato. Só batendo com um gato morto na cabeça a fazer miar. Sim. Então, o governo do Brasil não tem uma postura de Estado, de entender a importância estratégica do agro. A palavra não é agronegócio. Por que agro? Agro é um grande ombrelone embaixo do qual tem agricultura, pecuária, agropecuária, comércio, indústria, serviço, logística, inclusive negócio. Portanto, o meu entendimento é claro, é inadequada a palavra agronegócio, é agro, e o Brasil... Olha o orçamento, Andreata, o orçamento do mapa. Eu tive há 15 dias atrás em Brasília, num evento, e falei pessoalmente com o Fávaro, particularmente, uns 20 longos minutos. Eu digo, ministro, o senhor sabe qual é o seu orçamento? O senhor sabe melhor que eu. É 12 bilhões de reais. Isso dá mais ou menos 2 bilhões de dólares. A nossa produção de grãos é mais ou menos 300 milhões de toneladas. A produção americana é um pouco menos do que 600 milhões de toneladas.
Qual é o orçamento? Se o orçamento americano do USDA, Departamento de Agricultura, fosse similar ao que é o brasileiro, eles teriam um orçamento de 4 bilhões de dólares. Sabe qual é o orçamento deles? 219 bilhões de dólares. Qual é o país que mais produz grãos do mundo? A China, mais de 600 milhões de toneladas. Em segundo, Estados Unidos, menos de 600 milhões de toneladas. Em terceiro, a Índia, 350 milhões de toneladas. E depois nós, 300 milhões de toneladas. 312 no ano passado, 294 esse ano, mas o Brasil vai crescer, e vai crescer muito, porque não existe país do mundo que tenha fronteira agrícola como nós, planeta Brasil. Além do que, veja a produção americana de milho, eles estão caminhando para colher esse ano 380 milhões de toneladas de milho. Sabe qual é a produtividade média dos americanos? 185 sacos por hectare. E a nossa, 95. 95. É a metade. Então, o Brasil vai aumentar a produção via produtividade. No milho, nós vamos passar de 125 para 250. Então, agora veja os gargalos que nós temos pela frente. Segundo a FAO, que é um braço da ONU, qualquer país do mundo tem que ter, no mínimo, 20% mais capacidade estática do que a sua produção. Se a nossa produção é 300, nós deveríamos ter uma capacidade estática de 360 milhões de toneladas. Qual é a nossa capacidade estática? Não chega a 200. Então, nós não temos capacidade estática, não temos aonde armazenar a nossa colheita. Nós temos problemas de hidrovia, não precisa nem refrescar a memória de ninguém, de ferrovia, que é uma vergonha. Sim. O monopólio da... Em compensação, nós temos o mais fantástico sistema de buracovias do planeta. A malha rodoviária nossa é horrorosa. Isso acarreta num preço, num prejuízo enorme para o produtor, cada vez maior. Absolutamente sim, porque o preço nos portos, seja na Argentina, Rio Grande, Paranaguá, São Francisco, Santos ou mais para o norte, é praticamente o mesmo. Sim. Daí você deduz o frete. E o frete hoje, para o produtor do interior do Rio Grande para Rio Grande, é 9, 10 reais o saco. É muito alto. É muito alto. O saco. Muito alto. Isso tu imagina, tu põe numa lavoura... Quanto levar a soja daqui para a China. Exato. Sartori, antes da gente continuar, eu tenho que dar um recado para o pessoal deve estar estranhando. Eu tenho uma parceira aqui que estreou no episódio passado, a doutora Clarissa Ortiz Roberto, né, na bancada. Então, a gente conversou com a doutora Graciela Lucchesi sobre um assunto da mulher, sobre a menopausa, e agora a gente está falando sobre o agro, mas não é porque a gente está falando sobre o agro que ela não está aqui porque ela estava em outro compromisso. Então, e é isso que essa parceria veio justamente para isso. Um dia eu não vou poder estar, aí ela toca o barco, é uma pessoa fantástica. Então fica o nosso abraço aqui para a doutora Clarissa, e torcemos que no próximo ela esteja conosco aqui. E também lembrar e mostrar, o Sartori já viu, mas eu gostaria de mostrar aqui, recebi do Quatro Gaúchos, né, um regalo aqui, um entrecô. Você deu um regalo para mim? Não, para ti não vai dar, eu vou comer por ti. Obrigado, hein? Bom, mas tu já está convidado, eu sei que daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, tu vai estar em Santiago daqui uns dias, e aí o convite já está feito. Ou numa outra oportunidade, quando tu vires aí, Juí, certamente tu vai ser muito bem recebido lá no Quatro Gaúchos, pelo Bruno, pelo Fábio, pelo Márcio, pelo Kleber, que são uma gurizada fantástica, faz um trabalho sensacional. Montaram uma casa de espetáculos gauchesco com uma parrilla junto, que é sensacional. Sensacional, Sartori. Olha, Andriata, eu acho que 2 pontos que eu vou pegar o gancho das tuas colocações. Primeiro, que
Deixa eu terminar, então, senão depois tu começa, tu não para mais. Quarta-feira agora, depois de amanhã, eles vão ter um baita show aqui com o Ricardo Berga. O Ricardo Berga, para quem não sabe, ele era do quarteto do Coração de Potro e agora está em carreira solo. Então a galera que quer, que gosta de uma música nativista, gosta de uma música gauchesca e aprecia a nossa culinária, uma boa carne ao ponto menos, ao ponto mais, aí vai do teu gosto, né? Corre lá, já anota aí o telefone 999 36 17 49, que o pessoal vai estar ali para fazer as reservas. Isso aí já tá estourando certamente até amanhã no máximo, já não vai ter mais lugar lá na casa do Quatro Gaúcho. Tá bem? Um abraço para a gurizada do Quatro Gaúcho aí. Tá feito o registro. Muito obrigado, gurizada, pelo regalo aí. Sartori só tá com um cheirinho aí, ó. Dois comentários. Primeiro, você falou dessa senhora, e o que está mudando no agro é que cada vez mais a participação de mulheres. E as mulheres processam diferente, as mulheres são diferentes, as mulheres têm mais controle emocional, as mulheres são mais pragmáticas, são mais profissionais, e a presença das mulheres é crescente, o que é muito bom para nós, do agro, ter as mulheres junto conosco. Quanto à nossa carne, eu não tenho vergonha de dizer que eu já fui muito a Buenos Aires, no Dom Julio, Las Lilas, para comer uma carne maravilhosa. Hoje não mais. Decididamente, hoje não mais. E está faltando marketing para a nossa carne, porque a nossa carne é a melhor do mundo pelo pasto nativo que nós temos, mas principalmente porque não tem anabolizante, diferente da carne uruguaia e diferente da carne argentina. Eu acho que vai mudar muito a pecuária no Rio Grande do Sul, na razão direta, como eu comentei com você quando nós falamos a semana passada, do que está acontecendo. Acontece agora, dia 9, eu estou indo para Santiago, a convite da ala jovem do sindicato, fazer uma apresentação da onde viemos, onde é que estamos, por onde é que vamos, mostrando perspectivas, que é o que interessa. E lá está sendo construída pelo Cássio Bonotto, pela Juliana, a primeira usina de etanol de grãos do Rio Grande do Sul. É uma de grãos, não é? Não, eu pensei que fosse só de milho ou só de trigo, não? Não, é de cereais. De cereais. Em princípio, a ideia do Cássio é usar aquele trigo de não boa qualidade. Mas isso permite, no processo, usar todo tipo de cereais, não de oleaginosas. Isso vai mudar todo. Vai mudar muito porque quem é o nosso maior concorrente hoje? O Mato Grosso. Por quê? O Mato Grosso, há 10 anos atrás, produzia 10 milhões de toneladas de milho. E hoje, 50 milhões. Por quê? Porque das 22 indústrias de etanol que tem no Brasil, 11 estão no Mato Grosso. Então, e no processo de industrialização do etanol de cereais, sobra um farelo que chama-se DDG, e que tem 32% de proteína. E isso vai ser coxo. Por que o Mato Grosso é competitivo? Porque ele tem coxo. E hoje não tem como você ser competente, ser competitivo na pecuária sem coxo. Por quê? O nosso grande mercado é a China. E a China só compra o quê? Boi China. E o que é boi China? 30 meses. Por quê? Porque depois de 30 meses, o risco de vaca louca fica exponenciado. Então, a China não compra gado com mais de 30 meses. E você não tem como, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, fazer uma carcaça boa com pasto. Precisa pasto e coxo. E essa usina de etanol que a família Bonotto está construindo ali em Santiago, depois o Erasmo Batistella está construindo uma outra ali entre Passo Fundo e Carazinho, tem outra e pipocando. Já ouvi que tem gente de Juí pensando no assunto. Lá em Santa Rosa também, em Júlio Castilhos tem uma outra também. Isso vai mudar muito o agro, porque vai motivar o produtor a plantar mais no inverno. Não faz sentido
Nós plantamos 7.600.000 hectares de soja no verão e plantar 1,5 milhão, menos de 1,5 milhão de trigo no inverno. Não faz sentido. Terra nua. Isso é um absurdo. Sim. Por isso que nós temos um risco climatológico muito grande, porque nós não fazemos rotação de cultura. Aqui é soja em cima de soja, em cima de soja, em cima de soja. Nos Estados Unidos, a área plantada com soja e milho, um pouco mais de 30 milhões de hectares cada um, eles fazem soja, milho, tem palhada, tem um colchão. O sol do verão, quando bate no solo, não pega na terra, pega na palhada. Sim. E daí o risco climatológico é menor. Por isso, Andreata, eu sou muito, muito, muito otimista, porque tem tanta coisa errada no agro gaúcho brasileiro, que essa gurizada nova que vem com força, e que estão fazendo diferente, vão fazer melhor do que nós, o que não é difícil. Esses caras vão pegar um novo mundo, um novo momento, com perspectivas. Qual é o nosso mercado? O planeta Terra. Sim. Que tamanho tem o nosso mercado? 8 bilhões e 100 milhões de pessoas. Não! 40%, 3 bilhões e 200 milhões, não tem poder aquisitivo. Não tem dinheiro para comprar comida. 40%, Sartori? 40%, 3,2 bilhões de pessoas estão na linha da pobreza. Essas pessoas, e dentro desse grupo de 3.200, tem 900 milhões, não chega a 1 bilhão, na linha da miséria, que vão para casa com fome. Em contrapartida, você tem no mundo 1 bilhão de gordinho, e come mais do que precisa. Então, isso não é uma análise sociológica, nem político, é uma análise mercadológico. A nossa população é aquela que tem dinheiro, que tem poder aquisitivo de comprar comida. E o ser humano é carnívoro. Sim. Na razão direta do aumento do poder aquisitivo, veja o consumo per capita de carne nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. 80, 90, 100 quilos ao ano. E na Índia, 80% são hindu. Não comem carne de vaca. Sabe qual é o consumo per capita na Índia? 4 quilos pessoa ano. Ano, 4 quilos pessoa ano. E se nós puxarmos pela memória, que não precisa fazer um esforço muito grande, a gente se lembra desde o tempo do Mahatma Gandhi, aquela lendária figura indiana, que é uma ascendência, uma cultura inglesa, que a Índia foi ocupada pela Inglaterra. Uhum. Então, hoje tem muitos indianos ricos que os filhos estão indo estudar, não apenas em Londres, mas também nos Estados Unidos. E essa gurizada nova... Está voltando. Não vão comer um hambúrguer. E depois que tu come um hambúrguer, tu vem para casa comer uma comida... alface. Mas nem que a vaca tussa. Então, é uma questão de tempo. Eu acredito que isso vai mudar, mas de uma população da Índia, que hoje é igual ou maior do que a China, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, que não tem controle de natalidade como tem na Índia, como tem na China. Então, estão crescendo mais, já estão passando a população da China. 80% são hindus. No momento, não comem carne de gado. Peixe, frango, cabrito, mas é uma questão de tempo. Eu acredito que eles vão começar, a hora que sentir o gostinho, meu amigo, a religião muda e aí o mercado muda. Então, as perspectivas daqui para frente são muito boas para quem for dramaticamente competente e competitivo, não apenas dentro da porteira, mas fora da porteira. O que eu quero dizer com isso? Se a produtividade média de soja aqui no estado é 60 sacos por hectare, quem colhe 60 ou mais, a conta fecha, mesmo vendendo ao preço na pedra que estava semana passada, de 125. Mesmo arrendando. Quem colhe 60, 70, 80, 90, a conta fecha. Agora, quem colhe 30, 40, paga 10, 15 de arrendamento, está morto e não sabe. Sim. Sinto muito se não agrada ouvir isso. Mas nós temos que ser pragmáticos e nós temos que fazer o cálculo
de como a conta vai fechar, se é que vai fechar, com a quantidade que nós temos. Tu falaste da importância da produção no inverno, do incentivo, principalmente por as usinas eólicas, né? Essas de biodiesel. Porém, de etanol. O que aconteceu no Vale do Taquari, nos vales ali, coisa que lavou a terra, Isso, quantos anos, Sartori, para a gente recuperar essa terra desse pessoal para se tornar agricultável de novo? Olha, esse é um tema que eu não concordo com aquilo que a mídia tem dito, que vai demorar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 400 anos. Não. Primeiro que se nós temos uma área de verão de 7 milhões e 600 só na soja, mais milho, né? Vamos a 8, 9 milhões de hectares cultivados aqui no estado, a terra que efetivamente foi destruída, degradada, perdeu aquela camada, não chega a 1 milhão de hectares. Ponto número 1. Sim. Ponto número 2. A Embrapa desenvolveu uma maneira de trabalhar o solo do Centro-Oeste que era simplesmente degradado. O que ela fez? Primeiro ano arroz, segundo ano soja, terceiro ano arroz, quarto ano milho. Em 3, 4 anos o solo estava estruturado. Agora, o que o produtor precisava, e eu tenho apoiado esse movimento que começou em Cachoeira. Eu estive em Cachoeira 3 semanas atrás. Semana passada eu estive em Rio Pardo, nesse movimento SOS Agro RS, o movimento raiz, cuja liderança é uma menina, é uma mulher. Aí que eu queria falar, eu ouvi, e eu quero linkar o programa do Rogério Mendelski, o Agora, o qual tu tem um programa lá, tu faz um comentário nas quartas-feiras, eu acho, se eu não me engano, muito na Guaíba, né? E tu falava nesse dia, justamente nesse dia que tu esteve no evento em Rio Pardo, e tu te impressionaste por ter uma mulher, né? Eu tive no evento quando começou o primeiro lá em Cachoeira, há 2 semanas atrás. Fui na noite anterior, liguei para eles, me coloquei à disposição, jantamos na casa de um produtor, fizemos uma reunião, definimos a estratégia. Infelizmente, alguns políticos foram para lá, tinha 5 mil pessoas ou mais, foram para lá fazer palanque político. Só faltou dar o número do santinho. A semana passada, sexta-feira, ali em Rio Pardo, na sede da FUBRA, o mais fantástico evento que eu já participei do agro na minha vida, mais de 10 mil pessoas, ordeiro, organizado, onde o Gedeão Pereira, da Farsul, está fazendo um excelente trabalho, apoiando esse movimento raiz. O nosso governador finalmente tomou o nosso lado, falando firme e forte, defendendo o agro. O agro está unido. Dia 8, em Porto Alegre, vai ter um trator. Se espera, a semana passada, a convite do Fávaro, o nosso ministro, me ligou, me convidou a participar de uma reunião quinta-feira aqui em Porto Alegre, na Superintendência do Banco do Brasil, onde se discutiu estratégias do parte do governo, o que fazer, e ele se comprometeu a conseguir do governo a edição de uma MP, de uma medida provisória, até o dia 31 desse mês, para disponibilizar recursos para aquele produtor que perdeu tudo e que o governo, em maio, postergou os vencimentos de maio, junho, julho para 14 de agosto, e se não houver uma postergação desses vencimentos e um apoio no calibre do tamanho da nossa desgraça, os bancos vão executar esses produtores, e nós já estamos vendo produtores se suicidando. Então, é sério, o assunto é grave, por isso nós estamos apoiando, nós estamos envolvidos, e tem que apoiar SOS. Sabe o que significa SOS? SOS é um termo que tem mais de 100 anos, no tempo do Código Morse, quando um navio em alto mar tinha um problema, uma avaria, ou estava afundando, ele mandava uma mensagem de Código Morse, SOS, salva ou salva, salvai nossas almas,
Nós estamos afundando. E o agro está fazendo esse apelo emocional, desesperado. Governo, nosso governo, vocês estão lá em cima porque nós botamos vocês. O dinheiro é nosso, do nosso imposto. Nós apenas queremos continuar produzindo, não estamos pedindo favor, não queremos deixar de pagar conta, queremos continuar produzindo. Então, é um movimento forte que tem que ser apoiado, e eu acho que essa manifestação de hoje, 8, quem puder em Porto Alegre, tem que participar. Vai ser um tratoraço, né? Vem. Tá. Sartori, tu falava dos jovens, aqui tem um grande jovem aí que está fazendo um belo trabalho aí à frente da 300, teu amigo, que inclusive já esteve aqui no canal, que é o Luiz Augusto do Moncel, e ele comentava sobre outro jovem que também vai estar junto conosco aqui numa próxima prosa, o Luiz Fernando Cavaleiro Pires, aqui de São Luís Gonzaga, que está lá fazendo um trabalho junto com a Força. Sobrinho do Paulo Pires, presidente da FECOAGRO. Presidente da FECOAGRO, isso aí. Três grandes amigos. Isso, olha só, coisa boa. E são esses jovens que certamente vão empurrar o agro para frente, né? Absolutamente sim. O Luiz Augusto, filho dos de Moncel, filho do Dodô, por que o nome é 300? Os dois irmãos, João Marcelo, o Luiz Osório e o velho, que é a querida figura, os três juntos formam 300. E essa é uma empresa muito sólida, muito competente, fez um IPO há 2 anos e pouco atrás. Eu não tenho prurido de dizer, alguns poucos trocados que eu tenho ações da 300. Tá fazendo biodiesel aqui em Juí. Como? Tá fazendo biodiesel aqui em Juí. Sim, está fazendo biodiesel em Juí, lá no Centro-Oeste, em Feliz Natal. Estão crescendo muito, vão crescer muito, são muito profissionais, são confiáveis, são do ramo, sabem o que estão fazendo. E o Luiz Augusto impressiona o equilíbrio que ele tem, o controle emocional que ele tem, porque trabalhar nesse mercado, comprar e vender, é uma situação que requer disciplina, controle emocional para fazer o que é certo, o que é bem feito e não o que você tem vontade. Então, eu tenho uma admiração muito grande, grandes clientes, grandes amigos, e são esses caras, não é só eles, do meu lado, família, meus filhos também estão envolvidos no agro. AbraSoja, no Hortifruti da Ceasa, o Guilherme, estão fazendo um trabalho, vem com força. Escuta, não tem como. Ai do aluno que não supera o mestre. E para eles, superar os mestres é muito fácil, porque eles já são muito melhor que nós. Eles têm uma bagagem, uma herança de bagagem, e a velocidade do crescimento do mundo é muito grande. Eu atualizei uns dados para apresentar no dia 9, lá em Santiago, do que é a produção e o consumo de combustíveis fósseis no mundo. Se você pegar carvão, petróleo e gás, transformar o barril de petróleo de 159 litros pelo peso específico, o carvão já em tonelada curta transforma em tonelada métrica, o petróleo transforma em metro cúbico em peso, e isso dá 21 bilhões de toneladas. Todos os anos, a humanidade tira do subsolo essa quantidade, traz para a atmosfera, queima, produz energia, desprende CO2 que sobe para a atmosfera. E daí acontece o que está acontecendo no mundo e o pessoal leva um susto. Escuta, esses eventos climatológicos extremados eram previsíveis, estão acontecendo, vão continuar acontecendo, por isso a necessidade do produtor ter informações confiáveis, definir uma estratégia clara do que fazer, o que não fazer, e trabalhar de maneira muito profissional, porque a demanda é crescente de energia, de bioenergias, de biodiesel, de biocombustíveis, de etanol, de carnes, e a China não tem mais fronteira agrícola. Nos últimos 10 anos, a China perdeu 9 milhões de hectares de áreas agrícolas para cidades se expandindo, entrando nos campos.
A Europa não tem mais fronteira agrícola. Os Estados Unidos não tem mais fronteira agrícola. Quem tem fronteira agrícola? Planeta Brasil. Brasil. E a E por nossa isso, produtividade vai crescer muito, não na soja, e hoje nós já damos de laço nos americanos, mas no milho vai dobrar. eu me lembro, puxar um pouquinho lá para trás, eu me lembro da pressão que foi quando o transgênico surgiu aqui no Rio Grande do Sul e a luta que travaram tanto os agricultores aqui da nossa região, principalmente Tupã-Seretã, Joia, Ijuí, Carazinho. Bom, foi um movimento gigante, maravilhoso. Tinha o governo, acho que era o governo Olívio, não é? O governo Tarso, Hermeto Hoffmann, secretário. Me lembro de um evento que teve em Tupã-Seretã, que trancaram os fiscais ali que queriam, na época, botar fogo nas lavouras. E dali em diante foi um marco, uma mola propulsora para o desenvolvimento do agro. Concordas com isso, Sartori? Absolutamente correto, Andreata. Se tu puxar pela memória, eu me lembro bem naquela época, final dos anos 90, 1998, nós começamos a comprar de contrabando a soja transgênica da Argentina, que chamava-se Maradona, porque o porte da planta era pequena, mas dava um bom resultado. Daí o nome Maradona. Porque sabe o que valia o saco da soja naquela época? R$17. Se você não tivesse alta produtividade, não tinha as contas. Então mudou muito. De lá para cá mudou muito. A tecnologia, a biotecnologia, hoje, por que 99% da soja plantada no Rio Grande do Sul é transgênica? Porque é melhor. Ou 99% está errado. Mas Sartori, agora, aquele período, eu me recordo que tinha uma pressão gigante de fora para não deixar a gente entrar o transgênico aqui, para não, já justamente o que está acontecendo agora? Não, se você tem esse entendimento, não é meu entendimento. A Argentina, por exemplo, não quer pagar royalties, e olha o que aconteceu com a Argentina. Eu me lembro que em 2013 eu fui convidado pelo governo americano a fazer uma conferência no Alto Look Forum, o maior fórum agrícola mundial, e naquela época o Brasil produzia 55 milhões de toneladas de soja, os americanos 72 e a Argentina 25. O ano passado a Argentina colheu 25. A safra quebrou. 20 depois. Esse ano colheu 50, o dobro. Os americanos colhiam 72. O ano passado colheram 112. Ainda não chegaram ao dobro. E o Brasil colhia 55. Esse ano, com a quebra, 155. Então, nós estamos dando de laço nos americanos, nos argentinos, ao redor do mundo, consequência, fruto da competência do produtor dentro da porteira, mesmo que o governo não tenha o entendimento do que é o agro, atividade produtora de riqueza. Por isso, a união do agro nesses movimentos raízes que têm acontecido tem o nosso apoio, nós estamos juntos, nós temos que ser unidos, porque unidos somos e seremos mais fortes, e vamos fazer o governo mudar a sua estratégia em relação ao agro. Você sabe qual é, se pegar os 32 países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sabe quanto é que eles gastam de subsídio agrícola? Mais de 800 bilhões de dólares por ano. 4 países, Estados Unidos, China, Índia e os 27 países da União Europeia, eles têm em subsídio mais de 600 bilhões de dólares, 78% dos subsídios do mundo. E nós aqui, o que nós temos de subsídio? A taxa de juros, em alguns capítulos do Plano Safra, que são muito pequenos, que é 8%, quando os outros preços de mercado. Então, é uma mereca. Plano Safra é empréstimo. Sim, não estão dando nada de graça. 400 bilhões é empréstimo. E daí, como é que o produtor, depois de uma sequência de 2 anos de uma seca terrível, de um ano que ia dar bem na metade sul, dá essa catástrofe, não tem mais como dar garantias. Então, é uma situação difícil, isso tem que mudar. E, infelizmente, eu não gosto, mas políticos ao redor do mundo só funcionam com uma trilogia.
lobby, marketing e pressão. E é o que está acontecendo e vai acontecer mais pressão. O governo federal, de certa forma, está ajudando o Rio Grande do Sul e mostrou-se um parceiro dos produtores de arroz quando quis comprar o arroz da Tailândia. Isso aí é uma desinformação absurda. A nossa colheita de arroz este ano foi 7.100.000 toneladas. A produção brasileira de arroz é 10.500.000 toneladas. O consumo é 10.500.000 toneladas. Não tinha a mínima necessidade de fazer o que fez o governo. Isso foi uma atrapalhada vergonhosa do governo. Algumas pessoas do governo, com profundo desconhecimento de causa, tomaram uma atitude politiqueira. A política... Para agradar quem, Sartori, essa política? Como? É para agradar quem essa política, por exemplo, de um gaúcho que está à frente da Conab? Não me provoca e não me faz falar o que eu penso, o que eu não quero, porque no momento nós estamos precisando do governo federal para atender aquele produtor que perdeu muito, principalmente na metade sul, mas que foi uma atrapalhada. Mas não compraram, né? Lamentável foi. Passou, porque a pressão organizada das entidades do agro, começando pela Federarroz, foi muito bem feita. O IRGA também, né? O IRGA, a Farsul, todas as entidades juntas fizeram um trabalho de pressão muito grande e conseguimos reverter esse quadro. Sim, porque houve nota da Federação, do IRGA, todos não, nós temos produção suficiente para abastecer o Brasil. Nós temos. Sim, sem dúvida. Apenas o que nós dissemos era o óbvio, que todo mundo sabia. E deixa assim. Deixa assim. Vamos passar adiante. Vamos trocar de assunto, porque isso aí já deu muito pano pela manga. Eu fiz na minha casa, dentro aqui, organizando lideranças. O presidente da Federarroz veio, governo do estado, deputados federais, liderança de entidades, a Farsul estava presente, a Federação estava presente, para discutir estratégia do que fazer. Deu certo. Conseguimos resolver. Tem muito gaúcho. Essa semana eu falei com um amigão aqui, o Celso Poleto, que estão plantando, estão abrindo lá em Tocantins, o norte do Brasil aí. É um novo momento, isso vai se tornar um novo normal, isso, a gauchada abrindo o Centro-Oeste, que já não é novidade, né? Isso faz anos, mas agora parece que mais ainda, Tocantins, Maranhão. Isso está no DNA do gaúcho, né? Ser desbravador, tomar o risco, né? Pegar uma caminhonete velha na década de 70, 80, ir para o Centro-Oeste, para o Cerrado, terras degradadas, e plantar e crescer, e é o que é. Olha o Mato Grosso, o ano passado colheu 40 milhões de soja, 50 milhões de milho. Esse ano colheu menos porque a seca foi muito grande. Eu tive no começo de dezembro fazendo uma palestra para todas as indústrias de calcário do Brasil lá em Cuiabá, e a temperatura estava boa, só estava 41 graus, porque na semana anterior estava 47. Só que os preços que aconteceram, consequência da invasão da Rússia à Ucrânia, que houve muita especulação, os preços explodiram, foram acima de R$200, motivou muita gente, muito aventureiro a entrar nesse mercado. Então, com os preços que estão no momento não mais como eram, quem não tem alta produtividade, sim, a peneira vai pegar, vai ficar no caminho. Sartori, nós estamos chegando a 50 e poucos minutos de prosa. Quando o assunto é bom e tem uma pessoa como essa do outro lado aqui, um conhecedor, a gente conversa e nem vê. Teria horas e horas e horas para conversar, e com muito material e muito assunto. Mas, Sartori, se encaminhando agora para o final da nossa prosa, qual é a perspectiva de futuro para o Rio Grande do Sul, em questão do agro, em questão da produção de carne, em produção de grãos, com as usinas agora chegando? O que o governo tem que fazer também, ou seja, não nos atrapalhe? É bem isso mesmo. Eu não vou pedir nada para o governo, porque eu não vou perder meu tempo, minha energia, achando que a nossa solução passa pelo governo. Não nos atrapalhando, está muito bom.
Eu acho que nós estamos enxergando uma reconversão da atividade econômica, a chegada dessas usinas de etanol, como a do Cássio Bonotto, da Cláudia ali em Santiago, depois a do Erasmo Batistella lá em Passo Fundo, e outras estão pipocando. Vai começar a disponibilizar não apenas 99%, veja bem, 99% do etanol que nós consumimos vem de fora do estado. Nós vamos começar a produzir aqui dentro. Tu acha que isso vai servir, vai resultar na bomba? Vai baixar o preço? Mas claro que sim, não tem frete, só a diferença de frete do centro-oeste para cá, quanto significa isso? Então, tu vai ter mais disponibilidade de combustíveis limpos e renováveis no coração do Rio Grande, vai motivar o produtor a aumentar a sua área de culturas de inverno, mais trigo, mais triticale, todas as outras variedades. Isso vai mudar muito, 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 porque a palavra hoje no mundo mais importante, qual é? Energia. Energia. Eu tenho um carro, por exemplo, que é híbrido, mas eu botei umas placas solar aqui em casa para carregar ele. Eu, durante a semana, eu ando com energia do sol, mas quando eu vou para a estrada, não tem postos, estrutura para poder carregar as baterias. É a combustão. Claro. E a energia que todo mundo usa, que precisa para os carros elétricos que estão pipocando, vem da onde? Carvão. Carvão. Energia suja. Gás. Então precisa cada vez mais energias limpas, renováveis, biocombustíveis, biodiesel de soja e de gorduras animais, que o Rio Grande é campeão, e agora etanol de grãos de cereais, que já esse ano o Rio Grande começa a produzir. Isso vai mudar a competitividade da pecuária, que vai passar a ter coxô para poder concorrer com a carne que vem do Mato Grosso, que vem do Centro-Oeste. Muitas mudanças pela frente. Para aquele que for dramaticamente competente e competitivo daqui para frente, tem bons tempos, sem dúvida nenhuma. Agora, tem que ser na ponta dos cascos. Começando pela informação. Se eu aceitei o teu convite, Andreata, é porque você tem um bom nome. Você faz um trabalho sério, bem intencionado, leva as informações confiáveis, traz gurizada nova, que nem o Luiz Augusto de Moncel, para dizer o que ele faz e o que ele pensa. Perfeito. Isso aí é muito importante. Eu apoio a boa mídia e eu sou pitoco, dou de laço naqueles da mídia que são irresponsáveis. Se você ouve o programa do Rogério Mendelski, que todas as quartas-feiras eu falo mais ou menos 20, 30 minutos, não para vocês, mas para os urbanos, claro, entender o que é a importância do agro. O Rogério é um cara corajoso. A mídia que não é competente, exatamente, ele de mídia canalha. Canalha. O Rogério é um cara corajoso. Portanto, não pensa que toda mídia é boazinha, porque não é. Como corretor, como eu também, tem gente boa, como é a turma da Brasoja, mas tem os safados corruptos ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Eu sei porque o Rogério, muito bem, tu foi, mais uma vez, tu é cirúrgico nas palavras, e o Rogério ele quando na Band ali, ele sempre mais descascava os mal intencionados, vamos deixar assim, não vamos rotular. E o outro cara que fazia um baita trabalho, que esse tiraram do ar, era o Milton Cardoso, também. Não, era o recado foi bem claro. Ou tira o Milton, ou você perde o patrocínio. Foi assim? Meu Deus do céu. Esse é o Sartori. Sartori, um recado final pro pessoal, para o agricultor tão sofrido? Eu tenho uma profunda admiração e respeito. Admiração e respeito. Duas palavras importantes no interrelacionamento humano, porque eu me considero um colono, filho de colono, neto de colono. Os meus avós vieram da Itália fugindo de uma sequência de anos de seca. Eu tenho DNA, eu tenho no lombo marcado pelo que é produzir agro no Brasil. Eu tenho uma história bonita que eu gosto, de dedicação,
de envolvimento, e eu não sou bonzinho, eu sou interesseiro. Se o agro vai bem, eu vou bem junto. E por que a minha família está trabalhando no agro? Por que eu dou força para eles? Por que eles estão fazendo um trabalho muito bom? Porque as perspectivas são muito boas para quem for muito competente, sem meio termo. Isso vale para tudo, para qualquer atividade. O mundo tem fome, com as crises não para de comer, fica em casa e come mais. Portanto, vamos produzir com competência, com qualidade, energias limpas e renováveis, carnes, fibras, proteínas, porque o mundo tem fome e não tem mais fronteira agrícola. Esse é o Antônio Sartori. Te agradeço imensamente, Sartori, mais uma vez, o aceite e essa aula, essa conversa, essa palestra que tu deste aí sobre o agro e falando todas essas verdades aí que tu bem sabe e sente na carne. O que é tudo isso aí, sente no pelo, né? O que é o sentimento do agricultor, e tu muito bem representa todos eles. Certamente aqui tu está representando aqui um setor, e fala muito bem, eu te agradeço imensamente. Tamo junto, Andreata, muito obrigado pelo convite, poder participar do teu programa. A minha ideia é compartilhar informações e comentar os erros que eu cometi, que vi os outros corrigir, que os outros cometeram, para que a gurizada que vem pela frente, que vem a galope, não cometa os mesmos erros. Sejam criativos, cometam novos erros, porque é só com os erros que tu aprende, mas não cometam tanto quanto nós. Aproveitem os nossos e façam menos e novos erros. Muito bem. Muito obrigado, Sartori. Foi um prazer imenso conversar contigo. Desejamos a todos uma baita semana, que seja uma semana muito profícua e que tudo aquilo que a gente almeja, a gente conquiste com muita humildade, com muita transparência e com a certeza que o Criador lá de cima lá está olhando por nós aí. Forte abraço. Tamo junto, Andreata. E agora vou prestigiar produtos agrícolas. Um bom cálice de vinho, um bom pão, um bom pedaço de queijo. Boa noite. E uma carninha aqui agora do Quatro Gaúchos. Essa eu vou comer com vocês logo, logo ali em Juí. Tá convidado já. Tu sabe disso que o Bruno já falou isso para ti. Um abraço, Sartori. Um abraço para todos aí. Uma boa semana. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.